E aproveitando, acho que tem um tema aqui, que dados recentes do Unicef apontam que mais de 990 mil crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola em nosso país. E também, de outra fonte, traz que mais de 8 milhões de jovens entre 14 e 29 anos também desistiram do processo educacional. E aí, eu vou trazer um dado que é muito... pega profundamente pra gente, pois 56% dos estudantes da rede pública, eles são negros, pardos e precisam... estão dentro desses dados. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre esses dados. Como que a gente trabalha sobre isso? Como que a gente diminui essa evasão escolar? Eu sei que o nosso presidente e o atual governo federal, obrigado, Lula, por ter feito isso, conseguiu desenvolver um programa através do seu ministro Camilo sobre o pé de meia. Ele conseguiu trazer esse programa que diminuiu um pouco, mas ainda não é o suficiente. Além do pé de meia, tem alguma outra estratégia que a gente pode desenvolver aí com esses adolescentes, com essas crianças, para eles ficarem dentro da escola e não ter uma evasão escolar tão grande? Muito bom. Primeiro, olhando também para a estrutura, né? Quando a gente fala do Estado enquanto responsável, não de maneira individual, mas coletiva, e aí dos programas que a gente tem, sim, para efetivar e olhar para esses dados, Fernando, é fundamental tratar a evasão escolar de maneira coletiva, não só individual. Na individual, a gente vai olhar para as necessidades específicas, entendendo o contexto vulnerável que não dá para romantizar. Infelizmente, por falta de conhecimento ou pela necessidade, os nossos jovens acabam adentrando no mercado informal de trabalho para a sobrevivência, né? Isso é discutido pela Unicef, né? Pela própria Unesco, quando a gente fala do trabalho enquanto violência para a própria criança, enfim, ou adolescente. Mas respondendo à tua questão, é fundamental que a gente levante dados a partir das ações que nós já temos enquanto implementação de programas, mas para entender também que a escola e a sociedade precisam olhar para essa estrutura educacional, já não responde às necessidades dos nossos jovens, que já têm contato e acesso com a questão da tecnologia. Não discriminando a tecnologia, ela é fundamental para a gente olhar também para a questão da inovação. Mas, quando eu trago o foco da análise dos dados como um sistema de reprodução, mas também estrutural, a gente precisa entender que a evasão, ela está permeada pela vulnerabilidade, mas também por uma questão, sou professora, mas a gente precisa trazer, por uma questão de déficit de formação, no sentido de integrar a escola com a vida, não só com o conteúdo. Aonde eu vou dialogar, Fernando, com a questão cultural? Aonde eu dialogo com a questão, obviamente, do conteúdo entre as matérias, que não seja de maneira isolada, mas também do sentido que a escola dá para a vida. Tá. Tem conteúdos que não estão conversando com a necessidade, com a realidade do jovem. Tá. Nesse sentido, Patrícia, você consegue trazer para a gente alguma prática de política pública para ser implementada para resgatar esse jovem? Porque, assim, a gente falou no tema anterior, no início ali, sobre a educação integral que os políticos, né, que os gestores, que os governantes trazem como se fosse a solução para a nossa sociedade. Colocar as crianças o dia inteiro dentro das escolas como se fosse a solução. Mas eu queria ouvir de você, para essa evasão, se consegue ter alguma prática ou política pública para poder fazer esse resgate. Porque muitas vezes a gente tem... Eu já ouvi de jovens, mas eu não quero ficar na escola o dia inteiro, porque eu chego lá às 7 da manhã, saio às 4 da tarde, e muitas vezes eu sou obrigado a ficar dormindo, porque não tem atividade. Eu fico lá no canto, porque eu não posso nem fazer meu crochê, porque os professores não deixam. Enfim, eu queria ouvir um pouco essa prática no dia a dia aí, como é que é? Olha, muito bom. Pela questão da experiência também com jovens e adolescentes, a gente precisa olhar para essa questão, Fernando, de tempos, espaços e materialidades. Materiais. O que significa? Primeiro, estrutura. Segundo, equipamento. Terceiro, oficineiros. Por quê? A gente está falando de conteúdo, a gente está falando de cultura e a gente está falando de conexão com a vida. Né? Um exemplo, a gente costuma dizer que na primeira infância, a criança, ela adentra o mercado, ela adentra a feira, ela adentra, enfim, metrô, assim como os adolescentes. Qual é a função social quando a gente fala de conhecimento do território e de uma cidade educadora, né? O território do aprendizado.
Tudo bem, a gente precisa tratar o conteúdo. Esse conteúdo pode ter conexão com a própria vivência, né, do adolescente. Então, a gente vai falar de geografia. Eu posso ir fazer uma visita e um mapeamento do território, estou falando como prática. Qual mapeamento e qual mapa que eu posso levantar do meu território? Será que eu conheço onde estão os pontos de encontro? Eu tenho um ponto cultural, de fato? Então, a política pública ela pode adentrar a espaços culturais que de verdade sejam efetivos. E que também a gente traga esses oficineiros que entendam dessa realidade. Um exemplo, o grafite, o grafitar, o historiar, quando a gente fala desse movimento de, como que eu posso trazer? Projeto de vida. Qual é o sonho desse jovem? Esse sonho desse jovem tem a ver com transformação do próprio território que ele está, ou de conhecimento, de repente, de espaços públicos diferenciados que eles possam adentrar. Vamos falar do espaço do Teatro Municipal. Fui conhecer o Teatro Municipal, eu tinha 17 para 18 anos. Como é que a gente ocupa a nossa cidade e transforma para ser adaptada também para as nossas crianças e para os nossos adolescentes? Não sei se deu para responder aí, mas uma prática... Eu te ouvindo, então, é uma coisa que eu acredito muito e também batalho por isso. Então, a gente precisa de uma cidade educadora. A gente precisa trazer o jovem da Zona Leste, da Zona Sul, Zona Oeste ou Zona Norte para o centro. E também levar o jovem do centro para a periferia. Eu acho, você colocou o exemplo do Teatro Municipal, mas eu acho que é super importante também, não apenas... Se me permite, Patrícia, não lembrar do Teatro Municipal, mas lembrar também que o jovem precisa conhecer para onde vai os resíduos que ele produz. Conhecer o Aterro São João, lá na Zona Leste. Ele precisa entender, dentro da biologia, dentro das ciências biológicas, para onde vai esse resíduo, o que acontece. Do ladinho do Aterro São João, você tem o Parque do Carmo, que é o segundo maior parque em extensão aqui da cidade. E assim, os jovens aqui do centro não conhecem aquela região, aquela estrutura onde tem um planetário maravilhoso. Então, eu acho que, enfim, essa cidade educadora é fazer isso, né? Fazer essa movimentação. Claro que a gente tá falando aqui, você é da capital, eu sou da cidade de Mauá, que é uma outra realidade. Outro dia mesmo eu tava passando por lá com a Arine e eu mostrei, a gente tem 3 parques lá na cidade e a cidade a gente consegue percorrer ela em 1 hora. Aqui na sua cidade, na capital, a gente não consegue percorrer ela em 1 hora. Então a gente precisaria também entender geograficamente como isso se daria. Mas eu acho que o que fica aqui para vocês é que a Patrícia trouxe que a ideia de uma cidade educadora.